No vídeo de hoje, vamos explorar as rotinas de tabelas de preço e como cadastrá-las no sistema Gestores Retaguarda. As tabelas de preço, elas desempenham um papel fundamental em diversos setores, como padarias, supermercados e postos de gasolina, permitindo uma gestão precisa e flexível dos valores de produtos e serviços oferecidos. Em uma padaria, por exemplo, uma tabela de preço pode ser utilizada para definir os valores do pão de sal para grandes empresas que compram diariamente. É importante destacar que, em um ambiente com múltiplas empresas ou filiais, as tabelas de preço são cadastradas individualmente em cada uma delas. Isso permite uma gestão localizada e personalizada, onde no cadastro de um cliente é possível especificar a qual filial e suas respectivas tabelas de preço ele está associado. Um cliente ele pode estar vinculado a várias tabelas diferentes, de acordo com suas necessidades e condições comerciais específicas. Portanto, ao longo desse vídeo, nós vamos aprender passo a passo como incluir tabelas de preço no sistema Gestores Retaguarda, explorando as funcionalidades que permitem essa gestão integrada e eficiente. Primeiramente, eu vou mostrar como é que se cadastra a tabela de preço, aqui no sistema dos gestores. A gente vai aqui em estoque, em tabela de preços. E aqui a gente inclui. Essa daqui é a tela de cadastro da tabela de preço, certo? Aqui primeiramente tem dois checkbox, de atualizar preço automaticamente e de bloquear desconto. Esse daqui eu vou deixar para explicar mais para frente, mas esse daqui já é autoexplicativo. Caso ele esteja marcado, o campo de desconto vai ficar bloqueado lá em pedido de venda, em orçamento e em nota fiscal. Ele não vai se aplicar ao PDV. O PDV vai funcionar como outra rotina. Aqui vai ficar como bloqueado o campo. Aqui a descrição, que a gente vai preencher o nome da nossa tabela. Por exemplo, uma tabela de teste, por exemplo. E aqui é onde acontece a mágica. Aqui nós temos esse sinalzinho de mais, que é onde a gente vai colocar o produto de forma manual, um por um. Por exemplo, caso eu queira colocar só um produto, aqui a gente clica, seleciona o produto, por exemplo, pegar o açaí, aí ele vem com o preço atual aqui, e aqui a gente coloca o preço da tabela, que a gente queira que ele tenha esse preço na tabela. Vou colocar, por exemplo, R$15 aqui. Então essa é a primeira forma. Tem uma outra forma também, que caso você queira selecionar um grupo inteiro de produtos, Você talvez tenha um produto lá de pizza e você queira fazer uma tabela para esses produtos. Então você pode fazer isso, você pode importar esse grupo. Aqui em importar produtos, aí tem várias formas de você puxar esse produto. Você pode também pesquisar por ele também, mas eu vou usar, por exemplo, aqui o grupo. Vou selecionar aqui pizza, infiltrar, e aqui a gente pode marcar qual que quer que a gente vá para a tabela de preço. Vou marcar todos aqui e vou confirmar. E aí veio todos. Aí para a gente poder fazer a alteração, a gente poder colocar o preço de tabela, a gente vai usar essa ferramenta que tem aqui, ó. Aqui a gente pode ajustar por percentual ou por valor. Qualquer um dos dois serve. Vou usar de exemplo percentual aqui. Eu quero dar que seja menos. Então vou colocar seja menos 10%. E aí a gente vem aqui em reajustar preços. Deseja reajustar os preços? A gente coloca como sim. Operação realizada com sucesso, ok. E aqui aparece o percentual menos 10%, o preço atual, preço de venda atual lá no cadastro R$32, o preço da tabela R$ 28,80, com uma diferença de R$ 3,20. Podemos também fazer isso para o valor. Vou colocar aqui, quero que dê a mais de R$ 20.
reajustar preço. E aqui vem, né, a diferença de R$20 a mais, correto? A gente também pode importar todos os produtos que a gente tem no cadastro de produto. Caso a gente queira fazer uma tabela com todos os produtos, é só a gente vir aqui em gerar lista. Deseja gerar lista de produtos? Sim. E aí vem todos os meus produtos que eu tenho lá no cadastro de produtos, certo? E aqui eu faço, né, a alteração, né? Faço o reajuste e a mágica acontece. Eu irei criar umas tabelas aqui de teste para quando for mostrar as rotinas ficar mais fácil de entender. Certo, eu fiz uns cadastros aqui de tabelas de preço e agora eu vou passar pelo segundo passo do vídeo, que a gente pode pegar essa tabela de preço e amarrar, né, nos nossos clientes, né, nos funcionários, para quando a gente for fazer a venda ficar mais fácil assim a rotina. A gente vai vir aqui em arquivo e em clientes, né? Vou mostrar como é que faz a amarração nos clientes. Vou pegar, por exemplo, aqui este cliente, vou alterar e a gente vem aqui em tabela de preço, aqui no final. E aí a gente faz um processo normal de incluir, seleciona qual a tabela dele e grava. A gente pode também amarrar também mais de uma tabela para este cliente, sem nenhum problema. A gente vai amarrar quantas a gente quiser. Eu vou deixar só uma mesmo, ok? Certo. Aqui em clientes a gente já fez a amarração, agora a gente vai fazer lá nos funcionários, que também possibilita fazer isso. A gente vai vir aqui em funcionários, aqui, e a gente vem alterar. Existem dois lugares para a gente cadastrar, fazer a amarração da tabela de preço. O primeiro é aqui em limite, tem aqui o campo tabela de preço. Esse campo aqui, na tela de limite, ele vai servir lá para o PDV, né? Certo? Lá no PDV, para poder puxar da forma correta, tem que estar cadastrado aqui. Então, eu vou cadastrar um aqui. E para utilizar aqui dentro nos gestores, né, seja para pedido de venda, para nota fiscal ou orçamento, é aqui no final, ó, tabela de preço, que é a mesma tela do cadastro de cliente lá, que a gente faz a amarração, sem mistérios, sem coisa adicional nenhuma. E depois é só gravar. Agora eu vou mostrar aonde a gente pode utilizar, certo, as tabelas de preço aqui dentro aqui dos gestores retaguarda. A gente pode usar elas nas seguintes telas do sistema. Nós podemos utilizar ela em nota fiscal de emissão, podemos usar em pedido de venda e também na tela de orçamento, certo? Nós podemos usar nessas três telas aqui do sistema. Eu vou mostrar de exemplo na tela de nota fiscal de emissão, que é basicamente o que eu mostrar aqui vai ser a mesma rotina para pedido de venda e para o cadastro de orçamento, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma venda que dê aonde possa cadastrar manualmente a tabela de preço. Aí aqui eu vou dar um enter, eu vou colocar um cliente que não tenha uma tabela de preço amarrada a ele. Aí aqui esse cliente não tem uma tabela amarrada a ele, aí posso vir aqui e selecionar a tabela, por exemplo, eu vou usar aqui a tabela de bloquear desconto e vou incluir o produto. Aqui, se você for perceber, o produto que está vinculado a essa tabela, ele vai estar em negrito, aqui como vocês podem ver. Ok? Que fica fácil de saber qual que faz parte da tabela de preço e qual que não faz parte. Certo? Aí aqui ele vem o preço que está lá na tabela de preço amarrada.
E aí, como essa tabela de preço que eu selecionei é de bloquear desconto com aquele parâmetro marcado, o campo de desconto ele vai ficar bloqueado aqui, eu não consigo dar um desconto neste produto, certo? Esse foi da forma manual, você poder colocar aqui no cabeçalho, mas também existe como a gente poder colocar o cliente, certo? E aí vinha a tabela que está amarrada no cliente, como a gente fez lá inicialmente. Eu vou colocar esse cliente aqui, quando eu dou um Enter, ele já troca automaticamente para a tabela que ele está cadastrada, que é a 17. Vou mostrar aqui para vocês. Está aqui a tabela que está vinculada ao cadastro dele, certo? E aí depois só fazer a venda normalmente com o produto que vai aparecer, certo? Os produtos que estão vinculados a essa tabela de preço. Essa rotina que eu fiz aqui, tanto de colocar o cliente e vir automático ou colocar no cabeçalho, serve totalmente para o pedido de venda, certo? Tanto para o pedido de venda quanto para o cadastro de orçamento, tá? Serve para essas outras formas aqui dentro dos gestores, certo? Agora, para finalizar, eu vou mostrar os parâmetros que tem aqui dentro dos gestores que tem para a tabela de preço, que pode alterar o funcionamento da tabela de preço. Esses dois últimos aqui servem para o força de venda, que eu vou deixar para explicar num outro vídeo, certo? Mas este primeiro parâmetro aqui, alterar a tabela de preço do cliente das movimentações. Se ele estiver marcado como sim, eu consigo incluir tanto manualmente, certo? Lá no cabeçalho, ou posso colocar um cliente e aí vir a tabela de preço dele. E eu posso alterar. Então, ou seja, esse parâmetro estiver marcado como sim, eu consigo alterar a tabela de preço. Caso seja marcado como não, o campo fica bloqueado da tabela de preço. E aí eu não consigo alterar a tabela. Eu vou mostrar aqui para você, vou como não. Vou fechar aqui a tela e vou abrir aqui de novo. Mostrar. Aqui o campo está bloqueado, eu não consigo fazer a alteração. Certo? Eu não consigo fazer a alteração. Caso eu quiser trocar de tabela aqui, eu não consigo fazer isso. Certo? E este segundo parâmetro, calcular automaticamente preço da tabela de preço quando o preço de venda ou custo do produto for alterado. Ele vai funcionar junto com esse checkbox aqui, ó. Atualizar preço automaticamente. O que esse checkbox e esse parâmetro vai fazer se tiver marcado como sim? Iria fazer uma demonstração. Esse produto aqui, vou pegar, por exemplo, esse açaí aqui, ó, 350. O preço de venda atual dele é de R$10 e o preço da tabela é de R$7. Tudo certo até aí. Mas se eu for vir aqui dentro do cadastro do produto, vou achar esse produto aqui. Vou alterar. E eu, por exemplo, mudar mudar aqui o preço de curso para R$20. E alterar o preço de venda dele para 60, por exemplo, e gravar, quando eu for na tabela de preço e vou procurar o produto, ele atualiza para mim automaticamente o preço da tabela, certo? Ele vai fazer esse recálculo de forma automática. Então, para isso que serve este parâmetro aqui, mas lembrando que para esse checkbox funcionar, este parâmetro tem que estar marcado como sim. Este foi o vídeo mostrando a tabela de preço de forma inicial e as rotinas aqui dentro dos gestores, retaguarda. O próximo vídeo vai falar mais sobre como a gente pode usar dentro do PDV.